Muitos acreditam que a vida é uma corrida contra o tempo, que para ser bem-sucedido é preciso começar cedo, alcançar tudo ainda jovem e provar ao mundo que se está à frente dos outros. Essa é a ilusão mais comum e também uma das mais destrutivas. Napoleon Hill, ao estudar durante mais de 20 anos os maiores homens de sua época, descobriu algo que contraria esse pensamento. Os que começam mais tarde muitas vezes vencem de forma mais silenciosa, porém muito mais sólida e duradoura. E há razões profundas para isso. O ser humano vive sob a pressão de resultados imediatos. Desde cedo, somos ensinados que a juventude é o momento da conquista, que se não alcançarmos o sucesso em determinada idade, estaremos condenados à mediocridade. Esse mito é reforçado por histórias de prodígios, jovens milionários e celebridades que ascendem rapidamente. Mas Hill percebeu que, enquanto alguns brilham cedo e se apagam ainda mais rápido, outros caminham em silêncio, amadurecendo, aprendendo com os próprios erros e acumulando experiências que os tornam capazes de realizar feitos muito maiores quando chega o momento certo. O sucesso raramente é instantâneo. Ele é construído como uma catedral, pedra sobre pedra, com paciência e visão. Aqueles que começam mais tarde geralmente já passaram pelo fogo das decepções, já enfrentaram derrotas e já aprenderam a suportar a dor da espera. Eles não têm mais a pressa da juventude e é justamente isso que lhes dá força. O homem ou a mulher que já experimentou perdas sabe que nada se constrói sem perseverança. Ele já provou o gosto amargo das ilusões desfeitas e, por isso, não se deixa seduzir facilmente pelo caminho rápido, pela promessa de resultados imediatos. Esse tipo de maturidade é um tesouro invisível e é ela que prepara as bases para vitórias consistentes. Napoleon Hill falava muito sobre o poder do desejo ardente, mas também sobre a necessidade de disciplina e direção. Muitos jovens possuem desejo intenso, mas carecem da clareza e da direção corretas. Eles agem movidos pela emoção, mas muitas vezes desperdiçam energia em caminhos que não levam a lugar algum. Já aquele que começa mais tarde possui a vantagem da reflexão. Ele sabe quais portas não valem a pena abrir, quais batalhas não devem ser travadas e quais esforços realmente trazem frutos. Ele carrega consigo a sabedoria adquirida através dos anos, e essa sabedoria se transforma em estratégia. Não se trata de velocidade, mas de consistência. Imagine a corrida de dois atletas. Um dispara na largada, corre veloz, mas logo se esgota, perde o fôlego, tropeça nas próprias pernas. O outro começa devagar, analisa o terreno, ajusta sua respiração, aprende a dominar o ritmo. Ele não se preocupa em estar na frente desde o início. O que ele quer é chegar inteiro no final, e é lá que ultrapassa silenciosamente aquele que parecia imbatível no começo. Essa é a metáfora perfeita para o sucesso na vida. Hill identificou que a maior riqueza de um homem não está apenas no dinheiro que ele acumula, mas no caráter, na visão e na persistência que desenvolve ao longo da jornada. E isso raramente está totalmente formado na juventude. A maturidade traz a serenidade de agir com firmeza, mesmo quando o mundo parece contra. É por isso que tantos homens e mulheres alcançaram seus maiores feitos depois dos 40, 50 ou até 60 anos. Eles já não buscavam apenas reconhecimento, mas estavam prontos para servir um propósito maior, algo que transcendia o ego. Outro fator crucial é a compreensão de que o tempo nunca é perdido quando se aprende com ele. Muitos pensam, já é tarde demais para mim. Esse pensamento é um veneno que destrói os sonhos antes mesmo de nascerem. Mas o que Hill nos ensina é que cada experiência, cada erro, cada frustração é uma semente plantada. Mesmo aqueles anos que parecem desperdiçados se transformam em lições. E quando a pessoa decide começar, ela não parte.
Do zero, ela carrega consigo um solo fértil preparado pelo próprio destino. A vitória silenciosa dos que começam mais tarde também está ligada a um senso de propósito mais profundo. Enquanto muitos jovens perseguem objetivos superficiais, riqueza rápida, status, aprovação externa, o homem maduro busca algo que esteja alinhado à sua essência. Ele já se cansou das máscaras sociais, já percebeu que a felicidade não se compra e já aprendeu que nada compensa a perda da própria integridade. Assim, quando ele decide se lançar em direção a um objetivo, esse objetivo é muito mais sólido, pois está enraizado em valores verdadeiros. Hill nos lembra que o sucesso sem propósito é vazio. O dinheiro e a fama podem até trazer uma satisfação momentânea, mas se não houver um motivo maior, cedo ou tarde, a vida cobra o preço. Aqueles que começam mais tarde têm mais clareza sobre isso. Eles sabem que a vida é curta demais para ser desperdiçada em conquistas que não têm sentido. E é justamente essa clareza que dá a eles uma vantagem sobre aqueles que se apressam em acumular vitórias superficiais. Há também o fator psicológico. O medo do fracasso costuma ser mais intenso nos jovens, pois para eles o erro parece uma sentença de morte. Já quem começa mais tarde sabe que o fracasso não é o fim, mas parte do processo. Ele já caiu antes, já se levantou e por isso carrega consigo uma confiança silenciosa, a certeza de que pode suportar qualquer tempestade. Essa confiança não é barulhenta nem arrogante, mas firme como uma rocha. Ela não precisa ser exibida, porque é real. Napoleon Hill escreveu que todo revés carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Esse ensinamento ganha ainda mais força para aqueles que iniciam sua jornada tardia, pois são eles que conseguem olhar para trás e perceber que todas as dores, todas as quedas e todas as esperas foram, na verdade, preparação. Nada foi em vão. Tudo se conecta, como peças de um grande quebra-cabeça, que só se revela no momento exato. A pressa é inimiga da construção verdadeira. A árvore que cresce rápido demais geralmente não cria raízes profundas e basta uma tempestade para derrubá-la. Já aquela que cresce lentamente, fortalecendo suas raízes a cada ano, torna-se imbatível diante dos ventos. Assim também é com o ser humano. O crescimento lento, silencioso e firme prepara para enfrentar qualquer adversidade. É por isso que os que começam mais tarde se tornam mais resilientes, mais estratégicos e, no fim, mais vitoriosos. Esse é o segredo que tantos ignoram. A vida não é uma corrida curta, mas uma maratona. Quem se apressa demais queima suas forças. Quem amadurece com calma guarda energia para o momento decisivo. E quando esse momento chega, não há como detê-lo. Ele vence sem alarde, sem ostentação, simplesmente porque se tornou inabalável. O que diferencia os que começam mais tarde não é apenas a maturidade adquirida, mas também a capacidade de agir com paciência estratégica. Napoleon Hill sempre destacou que um dos maiores erros do ser humano é tentar colher antes do tempo certo. A ansiedade em ver resultados imediatos é o que destrói a maioria dos projetos e sonhos. Quando alguém amadurece e decide iniciar sua jornada mais tarde, essa ansiedade já não o domina mais. Ele entende que a vida é regida por leis invisíveis, entre elas, a lei da gestação. Toda ideia precisa de tempo para germinar, crescer e frutificar. A mente humana é como um campo fértil. O jovem planta muitas sementes de uma vez, mas se perde em meio a tantas opções, muitas vezes esquecendo de regar justamente aquela que poderia se transformar em sua maior colheita. O homem que começa mais tarde, ao contrário, planta menos, mas planta melhor. Ele rega com atenção, cuida com dedicação, elimina as ervas daninhas da dúvida e da distração e espera com confiança. Essa atitude faz com que seu trabalho, ainda que silencioso, produza frutos muito mais abundantes.
Um exemplo que ilustra bem essa ideia é o de Henry Ford, um dos homens estudados por Hill. Ford não construiu seu império de um dia para o outro. Ele fracassou várias vezes antes de fundar sua companhia. Seus primeiros empreendimentos não deram certo, mas cada erro foi um aprendizado. Quando finalmente encontrou o caminho certo, já estava muito além da juventude, mas tinha acumulado a sabedoria necessária para erguer algo que perduraria por décadas. Essa é a prova de que o fracasso inicial não é um obstáculo, mas um degrau. E aqueles que chegam mais tarde ao sucesso já aprenderam a subir esses degraus com calma. Outro ponto fundamental é que a maturidade elimina o excesso de ilusão. O jovem acredita que tudo será rápido, fácil e que o talento basta para triunfar. Mas quem já viveu o suficiente sabe que talento sem disciplina é apenas potencial desperdiçado. O tempo ensina que não existe conquista sem esforço, que não existe vitória sem sacrifício. Esse conhecimento que só a vida oferece é a vantagem dos que começam tarde. Eles não subestimam os desafios, não se encantam com atalhos e por isso caminham com passos mais firmes. Hill sempre enfatizou que a mente disciplinada é o maior capital de um homem. Não importa quanto dinheiro ele tenha, se não souber controlar seus pensamentos, acabará sendo escravo das circunstâncias. Os que começam mais tarde desenvolveram esse controle mental em um nível mais profundo. Eles já passaram pela fase de se deixar levar por impulsos, já viram onde isso leva e agora sabem usar o poder da concentração. Eles sabem fechar os ouvidos ao barulho do mundo e focar em uma única meta até que ela se concretize. Esse é um poder silencioso, mas irresistível. Um outro aspecto muitas vezes ignorado é o valor da rede de relacionamentos. A juventude, em geral, busca conexões superficiais, amizades passageiras e contatos que não resistem ao tempo. Já a maturidade permite que se construam laços sólidos, relações de confiança, conexões reais. Isso dá ao indivíduo que começa mais tarde uma base de apoio muito mais consistente. Quando decide se lançar em uma nova empreitada, ele não está sozinho. Traz consigo aliados, parceiros e mentores que o ajudam a acelerar o processo. O sucesso nunca é solitário, e os que amadureceram sabem cultivar o valor da lealdade e da cooperação. Aqueles que começam mais tarde também carregam uma visão de longo prazo que poucos jovens possuem. Eles sabem que a vida não é feita apenas de conquistas momentâneas, mas de legado. Estão menos preocupados com a velocidade e mais interessados na solidez daquilo que estão construindo. Querem algo que permaneça, que resista ao tempo, que continue impactando mesmo depois que se forem. Esse senso de eternidade dá força a cada passo, porque não se trata apenas de vencer para si, mas de deixar algo que ultrapasse sua própria existência. Napoleon Hill dizia que todo grande feito nasce primeiro como uma visão. A imaginação é a oficina da mente, e tudo que existe no mundo material já existiu antes na forma de uma ideia. Mas há uma diferença entre ideias imaturas e visões poderosas. O jovem muitas vezes imagina coisas grandiosas, mas carece de consistência para transformá-las em realidade. O homem maduro, por outro lado, sabe discernir quais ideias merecem sua energia. Ele filtra, seleciona e concentra seu esforço naquilo que realmente tem valor. Esse foco é o que transforma visões em monumentos reais. A vitória tardia também é silenciosa, porque já não busca aprovação externa. O jovem geralmente quer provar algo ao mundo, mostrar que é capaz, receber aplausos. Mas a maturidade ensina que o verdadeiro sucesso não precisa de plateia. Ele se basta em si mesmo. O indivíduo maduro não se deixa abalar pela falta de reconhecimento imediato, porque já entendeu que a validação mais importante é a que vem de dentro.
Isso o torna mais livre, mais ousado e mais determinado, porque não está preso ao olhar alheio. Essa independência psicológica é uma das armas mais poderosas que se pode ter. A maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas porque se deixa intimidar pelo julgamento dos outros. Os que começam tarde já aprenderam a lidar com críticas, zombarias e incompreensão. Eles não precisam mais se justificar, apenas seguem firmes. É por isso que, enquanto os outros gastam energia tentando agradar, eles usam a própria energia para construir. Outro detalhe que Hill destacou é que o fracasso repetido, quando bem compreendido, gera uma resiliência extraordinária. Quem chega tarde já colecionou decepções e, por isso mesmo, não tem medo de tentar de novo. Cada derrota o fortaleceu, cada queda o ensinou, cada porta fechada o obrigou a procurar novas saídas. Assim, quando decide realmente perseguir um objetivo, já não existe obstáculo que o assuste. Essa confiança silenciosa é como uma força invisível que o impulsiona, e é ela que o leva ao triunfo final. Há uma beleza única na vitória daqueles que começam mais tarde. Ela não vem com fogos de artifício, não precisa de holofotes, não busca manchetes. Ela acontece de forma quase discreta, mas com uma intensidade que ninguém pode negar. É a vitória construída com suor, paciência e fé inabalável. É uma vitória que não se desfaz com o tempo, porque foi construída sobre rochas firmes. E essa fé é outro elemento central. Hill sempre ressaltou o poder da fé aplicada, acreditar não apenas em um poder maior, mas acreditar em si mesmo, acreditar na capacidade de transformar pensamentos em realidade. Quem chega mais tarde ao sucesso geralmente carrega uma fé mais madura, mais sólida. Ele já passou por fases de dúvida, já enfrentou tempestades internas, e o fato de estar de pé prova que sua fé resistiu. Essa fé não é ingênua, mas consciente. Ela sabe que haverá dificuldades, mas também sabe que nenhuma delas é capaz de deter uma mente verdadeiramente decidida. O silêncio dos que começam tarde é também um sinal de sabedoria. Eles não desperdiçam palavras tentando convencer os outros, porque já perceberam que o mundo só acredita em resultados. Por isso, trabalham em silêncio, cultivam em silêncio, preparam-se em silêncio. E quando o fruto aparece, ele fala por si. Não há necessidade de explicações, porque a própria obra é a prova. Essa mentalidade nos leva a compreender que o tempo nunca é inimigo. O relógio não está contra você. Ele é apenas um instrumento. A verdadeira questão não é se você começou cedo ou tarde, mas se você está pronto. A vida não recompensa a pressa, recompensa a preparação. E os que começam tarde estão, na maioria das vezes, mais preparados do que aqueles que se lançaram cedo demais. É por isso que tantas histórias de sucesso verdadeiro começam mais tarde. Pessoas que antes eram vistas como comuns, que não tinham nada de especial, de repente surgem como grandes vencedores. Mas não foi de repente. Foi resultado de anos de construção invisível, de maturidade silenciosa, de disciplina oculta. O mundo só vê o fruto quando ele aparece, mas não percebeu as raízes que foram criadas em silêncio. Napoleon Hill nos convida a mudar a percepção sobre o tempo. O que realmente importa não é quando você começa, mas como você começa e com que intensidade permanece. Se você tiver clareza, disciplina, fé e propósito, não importa a sua idade. Você se tornará imbatível. E esse é o poder secreto daqueles que começam mais tarde. Quando finalmente compreendemos a vantagem de começar mais tarde, percebemos que o sucesso verdadeiro não é apenas o acúmulo de bens ou reconhecimento social, mas a expressão plena do potencial humano. Napoleon Hill nos lembra que todo homem e toda mulher carregam dentro de si talentos únicos e que a vida só se torna completa quando esses talentos são plenamente realizados.
Aqueles que iniciam mais tarde têm a vantagem de conhecer melhor a si mesmos. Eles já identificaram suas forças, reconheceram suas fraquezas e, acima de tudo, aprenderam a alinhar suas ações ao seu propósito mais profundo. A maturidade traz consigo uma capacidade rara de discernir o que realmente importa. Enquanto muitos jovens se perdem na busca de objetivos superficiais, o indivíduo que começa tarde concentra-se no que tem valor duradouro. Ele não se deixa distrair por modismos, por opiniões alheias ou por ganhos efêmeros. Cada passo que dá é calculado, estratégico e fundamentado em princípios sólidos. Essa clareza é um tesouro silencioso que garante resultados que resistem ao teste do tempo. Além disso, o homem ou a mulher que começa mais tarde sabe transformar cada experiência, positiva ou negativa, em combustível para sua evolução. Hill enfatizou que toda a adversidade contém em si a semente de um benefício equivalente. Quem já enfrentou perdas, fracassos e desapontamentos sabe extrair dessa realidade lições valiosas. Cada obstáculo vencido fortalece a mente, endurece o caráter e aprimora a visão. E ao contrário de quem só busca atalhos, essa pessoa aprendeu a caminhar firme, mesmo quando o caminho é árduo e solitário. Outro ponto crucial é o poder da paciência aplicada. O jovem muitas vezes se frustra com a lentidão dos processos e tende a desistir quando os resultados não aparecem imediatamente. Já aquele que inicia mais tarde compreende a beleza da espera estratégica. Ele sabe que tudo tem seu momento certo, que a pressa é inimiga da perfeição e que cada ação, realizada com cuidado e atenção, cria um efeito multiplicador. A paciência não é passividade, mas sim uma força ativa que molda o destino. Hill também observou que os que começam mais tarde têm a capacidade de manter a mente aberta ao aprendizado constante. Eles entendem que a vida é uma escola interminável e que o conhecimento acumulado ao longo dos anos não é suficiente para garantir sucesso. É preciso continuar estudando, observando e se aprimorando. Essa combinação de experiência e aprendizado contínuo cria uma inteligência prática, aplicada à vida real, que é incomparável com a força bruta da juventude impetuosa. A resiliência desses indivíduos se manifesta de forma poderosa. Eles já passaram por rejeições, fracassos e humilhações, e isso lhes conferiu uma imunidade emocional que poucos jovens possuem. Eles não são facilmente abalados por críticas, desilusões ou obstáculos inesperados. Sabem que a vida é imprevisível e, por isso, desenvolveram flexibilidade sem perder a firmeza de propósito. Essa resistência silenciosa torna-os praticamente inabaláveis diante de qualquer adversidade. O sucesso tardio também é caracterizado por uma criatividade mais refinada. Quando jovens, muitos de nós possuímos ideias brilhantes, mas ainda imaturas. A experiência permite refinar essas ideias, enxergar novas possibilidades e combinar soluções de forma mais estratégica. A mente madura reconhece padrões, evita erros repetidos e cria soluções mais elegantes e eficazes. Hill apontou que a verdadeira genialidade não está na rapidez de execução, mas na capacidade de aplicar conhecimento acumulado de forma inteligente e original. Além disso, quem começa mais tarde valoriza a ética e a integridade de forma muito mais consciente. Eles já compreenderam que conquistas obtidas por atalhos, mentiras ou manipulações podem até trazer resultados imediatos, mas cedo ou tarde desmoronam. A vitória duradoura só surge quando se age com honestidade, perseverança e alinhamento a princípios sólidos. Essa integridade silenciosa é um diferencial que sustenta o sucesso a longo prazo e que também inspira confiança nos outros. Outro fator decisivo é a liberdade emocional.
Hill observou que muitos jovens estão presos ao medo, à dúvida e à necessidade de aprovação. Quem começa mais tarde já superou essas amarras. Ele não depende do reconhecimento externo para validar suas ações. A liberdade de agir sem se preocupar com a opinião alheia permite decisões mais inteligentes e ousadas. É essa liberdade que possibilita o surgimento de ideias inovadoras, empreendimentos sólidos e realizações significativas. A persistência aplicada é, talvez, a maior arma de quem começa mais tarde. Hill enfatizou repetidamente que a persistência é o fator que transforma planos em conquistas. Aqueles que iniciam suas jornadas mais tarde têm uma persistência madura, alimentada por anos de experiência. Eles sabem que cada fracasso é apenas um degrau, cada demora é apenas um teste, e que a constância silenciosa supera qualquer impulso passageiro. Essa persistência combinada com visão e maturidade cria uma força imbatível. A vitória dos tardios não é barulhenta, mas é definitiva. Ela não depende de aplausos, manchetes ou validação imediata. Ela acontece no plano real, onde resultados sólidos e duradouros são construídos. Aqueles que começam tarde são capazes de alcançar alturas que os que se precipitam muitas vezes nunca imaginam, porque seu sucesso é baseado em fundamentos inabaláveis, não em entusiasmo efêmero. Hill nos ensina que nunca é tarde para começar e que o momento certo é sempre aquele em que você decide agir com clareza, propósito e disciplina. O passado não define o futuro. Cada experiência vivida, cada erro cometido, cada momento de espera, tudo isso se transforma em energia potencial, pronto para ser liberado na hora certa. Aqueles que compreendem isso encontram serenidade, confiança e força. Eles avançam sem pressa, mas com determinação. E quando chegam ao seu destino, o mundo percebe que seu triunfo é inevitável, poderoso e merecido. Em última análise, a vida recompensa os que se preparam. E preparar-se, amadurecer, acumular conhecimento, cultivar disciplina e alinhar ações ao propósito é o caminho dos que começam mais tarde. Napoleon Hill nos mostra que a vitória silenciosa desses indivíduos é o resultado de uma construção meticulosa, invisível aos olhos da maioria, mas implacável na eficácia. Eles vencem porque souberam esperar, porque souberam aprender e porque, acima de tudo, compreenderam que a vida não é uma corrida contra o tempo, mas uma maratona em que a paciência, a sabedoria e a persistência triunfam de forma definitiva. Portanto, se você sente que começou tarde ou que perdeu oportunidades, não se desespere. A vida é generosa com aqueles que sabem aprender com o passado, planejar o presente e acreditar no futuro. A grandeza não se mede pela idade em que se começa, mas pela força com que se persevera. E quando você decide com clareza, coragem e disciplina avançar em direção ao seu objetivo, a vitória, silenciosa e implacável, será inevitável.